Continuamos explorando as diretrizes, agora o foco é a fisiologia invasiva. Bons estudos! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha num tema, essencial da cardiologia intervencionista. Vamos falar da avaliação fisiológica invasiva das coronárias. Foco total em FFR e IFR, a reserva de fluxo fracionada e o índice instantâneo livre de onda. E para guiar nossa conversa, temos fontes de peso, né? As diretrizes recentes da ACCH de 2023 para doença coronária crônica e também duas da Europa, da ESC. A de 2023 sobre síndromes coronárias agudas e a novinha de 2024 para síndromes coronárias crônicas. Nossa missão aqui é desvendar o que elas dizem, comparar, ver as diferenças, né? E o que isso impacta na prática e, claro, para quem está na batalha das provas de título. Só uma nota. A diretriz da SBCI, a brasileira, a gente não teve acesso para o material de hoje. Então, o foco fica na americana e nas europeias, tá? Exato. É isso aí. O objetivo é justamente esse. Clarear as coisas. Comparar essas recomendações ajuda a gente a pegar as nuances, sabe? Onde elas concordam, onde discordam. E para quem está no dia a dia do cateterismo ou ralando para a prova de título, seja SBHCI, EAPCI, entender quando usar FFR, quando usar IFR, com base na melhor evidência, é fundamental. Vamos decifrar isso juntos. Perfeito. Então, para começar, vamos alinhar aqui. A gente tem a angiografia, o cateterismo, que dá aquela imagem da artéria, mostra se tem placa, o quão estreito parece, né? A foto. Por que a gente precisa ir além dessa foto? Investigar a fisiologia com FFR e IFR? Qual a necessidade? Onde está a lesão? Qual o grau de estreitamento? Pelo menos o que parece para o olho. O problema, né, é que o olho pode enganar. Principalmente naquelas lesões que a gente chama de intermediárias. Aquelas que, parecem ter 40%, 50%, 70%. A ESC 2024 até fala em 40% a 90%. Nem toda placa que parece feia na foto está de fato limitando o fluxo de sangue de um jeito importante, causando isquemia de verdade. Aí que entra a avaliação fisiológica. O FFR, o IFR, eles vão direto ao ponto. Medem o impacto funcional daquela estenose. É isso que importa. Entendi. Quer dizer se aquela placa está realmente atrapalhando o sangue de passar como deveria. Exatamente. Isso muda tudo na hora de decidir o que fazer. A gente para de tratar só uma imagem e passa a tratar um problema funcional. Um problema que causa sintoma, ou que pode piorar o prognóstico do paciente. Basicamente, a fisiologia diz: olha, mexer aqui vai fazer diferença hemodinâmica ou não? Claríssimo. É a diferença entre ver e entender o impacto real. Com isso na cabeça, vamos olhar para a diretriz americana, a ACCH, de 2023 para doença crônica, a CCD. Como eles abordam o FFR e o IFR nesse cenário? Então, a ACCH de 23 para doença crônica, ela tem uma visão, interessante e talvez um pouco mais conservadora sobre a avaliação invasiva de rotina. O FFR aparece sim, mas um contexto que eles destacam é na comparação com o FFR não invasivo, aquele que vem da tomografia, o FFR-TC. O da tomo. Já ouvi falar bastante. Invasivo, o do cateterismo. Mas o ponto que realmente chama atenção e que, faz um contraste grande com a diretriz europeia mais nova para crônicos, é uma recomendação bem forte da ACCH. Eles não recomendam fazer de rotina angiografia invasiva e, por consequência, a avaliação fisiológica com FFR e IFR para guiar o tratamento em quem tem doença crônica estável. Estável, tipo paciente que está bem controlado com remédio. Exato. Aquele paciente que não mudou o sintoma, não piorou a capacidade funcional. Para esse paciente, a recomendação é classe 3, nível BNR, ou seja, não faça. E a evidência é não randomizada. A ênfase deles é muito forte em otimizar o tratamento clínico, os remédios, e usar testes não invasivos de isquemia primeiro, antes de pensar em invadir. Então, se eu seguir à risca a diretriz americana para um paciente crônico estável,
A barra para indicar um cateterismo e talvez um FFR e FRAI parece mais alta. Prioriza o não invasivo e o tratamento clínico antes. Essa é a leitura sim. A filosofia parece ser. O paciente está estável, com remédio, o teste não invasivo não mostrou nada muito grave, então não vamos invadir de rotina para guiar a terapia. Tem uma menção sobre FFR em enxerto cardíaco, mas sem recomendação clara para guiar revascularização nesse caso específico. A mensagem principal para crônico estável é: calma com a invasão rotineira. Certo, uma visão mais reservada na doença crônica estável pela SCAHA. Mas e no olho do furacão? Nas síndromes agudas, tipo infarto? A diretriz europeia ESC 2023 para SCA muda essa história? Ah, sim. O cenário agudo é um jogo completamente diferente. Ali, a prioridade número 1, absoluta, é abrir o vaso culpado o mais rápido possível. Pensando no infarto com supra, o STEMI. Se o paciente está estável depois da angioplastia primária, mas tem doença em outros vasos, doença multiarterial, a ESC 2023 recomenda sim a revascularização completa, tratar tudo. Mas, e aqui é um ponto crucial, viu, para a prova isso cai, a decisão de tratar ou não esses outros vasos, os não culpados, deve ser baseada na gravidade angiográfica, ou seja, no visual da lesão no cateterismo. Geralmente, lesão acima de 50% ou 70%, depende um pouco da referência. Pela angiografia, então, não pelo FFR e FREF nesses outros vasos. Exato, e a diretriz é bem explícita quanto a isso. Ela não recomenda fazer avaliação funcional invasiva de rotina, FFR ou IFR, nas lesões não culpadas durante o procedimento do infarto com supra. Isso é classe 3C. É um não faça, baseado em opinião de especialista ou estudo pequeno, indica que não tem suporte, pode até atrapalhar. A decisão no STEMI estável multiarterial para vaso não culpado é angiográfica, ponto. Entendi. No STEMI, olho na anjo, FFR e IFR de rotina nos outros vasos, não. E na síndrome sem supra, o NCSAS, como fica? Já no NST-ACS com doença multiarterial, a ESC 2023 dá uma margem, uma flexibilidade maior. A avaliação funcional invasiva com FFR nos vasos não culpados, ela pode ser considerada para guiar a revascularização ali durante o mesmo procedimento, só que a recomendação é classe 2B-B. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a utilidade não está tão bem estabelecida assim. O benefício pode existir, mas a evidência não é das mais fortes. Vem de um estudo randomizado só ou de análises não randomizadas. Eles até citam o estudo FEMI3, mas falam que é uma área com gaps in evidence, ou seja, falta pesquisa para ter uma recomendação mais robusta. Certo. Então, resumindo o cenário agudo pela ESC 2023, no STEMI, vaso não culpado é pela anjo, FFR e FRI rotina não, no NSTM-ACS, um talvez para FFR-FR, mas com recomendação mais fraca e 2, mostrando incerteza. Agora vamos voltar para o paciente crônico, só que agora com o olhar da diretriz europeia mais recente, a ESC 2024 para síndromes coronárias crônicas, SCC. Você tinha falado que aqui o negócio muda, né? O detalhamento sobre a função é bem maior e diferente da ACC-AH. Nossa, muito maior. Definitivamente. A ESC 2024 para SCC marca uma posição assim muito clara, muito forte a favor da avaliação funcional invasiva, mas com um critério. É aqui que a gente vê as recomendações mais fortes, mais detalhadas. Isso reflete que a evidência amadureceu muito nessa área, né? Principalmente com os grandes estudos randomizados que saíram. E qual é a mensagem principal deles para crônicos? A pedra angular da SB 2024 é a recomendação para avaliação funcional seletiva, para aquelas estenoses que parecem intermediárias na angiografia, lembra? Aquelas entre 40% e 90%, visualmente, a diretriz recomenda usar FFR, com corte menor ou igual a 0,80, ou IFR, corte menor ou igual a 0,89. Para quê? Para ver se a lesão é funcionalmente significativa e para guiar a decisão, põe stent ou não põe. E atenção aqui,
Essa recomendação é classe 1A. É a mais forte possível. Significa, faça. O benefício é claro, comprovado por múltiplos estudos randomizados de alta qualidade. Esses números são chave, então. FFR 0,80 e IFR 0,89. Cruciais. Para a prova para a vida. FFR menor ou igual a 0,80 ou IFR menor ou igual a 0,89. Isso indica que a lesão é importante do ponto de vista funcional. E a diretriz vai além. Ela também abraça formalmente o QFR, o Quantitative Flow Ratio. QFR. O que é isso? É uma técnica bem interessante. Ela estima o FFR usando só a imagem da angiografia. Não precisa passar o guia de pressão, não precisa dar adenosina para induzir hiperemia. Ah, parece prático. E é. O QFR com corte também de menor ou igual a 0,80 é recomendado como alternativa ao FFR e IFR, com classe 1B, ou seja, também uma recomendação forte para fazer, baseada em pelo menos um estudo randomizado ou grandes estudos não randomizados. Amplia as opções no laboratório de hemodinâmica. Interessante. Então, para lesão intermediária em crônico, a ESC 2024 manda usar FFR, IFR ou QFR. Mas tem alguma situação em que eles dizem para não usar? Tem, e é tão importante quanto. A SC 2024 é bem enfática. Avaliar a função de forma sistemática e rotineira, sabe? Medir FFR em todos os vasos sem olhar a anjo antes. Isso não é recomendado. Recebeu uma classe 3A é um não faça forte, com evidência mostrando que não ajuda ou pode até prejudicar. O uso tem que ser inteligente, focado na lesão que deixa dúvida. Faz sentido. Usar onde precisa, não sair medindo tudo. Exato. E tem mais coisa importante na SC 2024. Eles dão um papel central para a avaliação funcional invasiva no diagnóstico de angina inoca. Angina com coronária normal ou quase normal, né? Aqueles casos difíceis. Isso. Angina ou isquemia com artérias coronárias não obstrutivas. Aqui a investigação é mais complexa. Não é só medir FFR ou IFR na artéria principal. Tem que avaliar a microcirculação, usar índices como CFR, reserva de fluxo coronário, e o IMR, índice de resistência microvascular, e também investigar se tem vasoespasmo com testes usando acetilcolina. A fisiologia abriu a porta para entender melhor esses pacientes. Nossa, bem mais complexo mesmo. E tem uma fronteira nova que eles apontam: avaliar a fisiologia depois de colocar o stent. O pós-PCI. A ESC 2024 sugere que medir FFR, IFR ou QFR depois do procedimento pode ser útil. Uma classe 2AB diz que é razoável pensar nisso para achar pacientes com risco maior de problema futuro ou angina que não melhora. Talvez por um resultado do stent que não ficou 100% e a anjo não pega. E uma classe 2BB até sugere que pode ajudar a achar probleminhas focais, tipo uma dissecção na borda do stent ou o stent mal encostado na parede, coisas que talvez dê para corrigir ali na hora, otimizando a angioplastia. É uma área que está crescendo. Muito interessante essa evolução e o nível de detalhe da ESC 2024. Mas aí surge aquela pergunta: como essas recomendações tão fortes para avaliação funcional em crônicos se encaixam com os resultados de estudos gigantes como o isquemia, aquele que comparou tratar invasivamente versus só com remédio em paciente crônico com isquemia moderada grave e gerou tanto debate? Ótima pergunta. E a ESC 2024 encara isso de frente. O isquemia foi um divisor de águas, né? Ele mostrou que nesses pacientes crônicos estáveis com isquemia moderada grave no teste não invasivo, começar com cateterismo e revascularização não foi melhor do que só otimizar os remédios para reduzir evento grave, tipo morte ou infarto, em uns 4 anos. Mas a estratégia invasiva foi bem melhor para aliviar a angina, melhorar o sintoma, a qualidade de vida, isso é importante. E foi confirmado também pelo Orbita-2, aquele estudo do PCI contra procedimento placebo. Certo. Então o isquemia mostrou que a invasiva alivia sintoma, mas não necessariamente salva mais vida ou evita mais infarto,
nesses pacientes de forma geral. Exato. E aí que a avaliação funcional invasiva, do jeito que a ESC 2024 recomenda a FFR e FFR classe 1A para lesão intermediária, entra como uma ferramenta para refinar as coisas. Ela ajuda a dizer exatamente quais daquelas lesões que pareciam intermediárias na ANJO, dos pacientes do isquêmia, eram de fato funcionalmente importantes. Ou seja, eram as que estavam causando a isquemia e os sintomas. Então são essas lesões, quando tratadas com stent guiado por fisiologia, que têm a maior chance de dar aquele alívio de sintoma que o isquêmia mostrou. E claro, a avaliação funcional continua essencial para guiar o tratamento em casos de alto risco que o isquêmia não questionou, como lesão de tronco de coronária esquerda ou na descendente anterior proximal. Nesses casos, o benefício prognóstico da revascularização é conhecido. Ah, agora encaixou. A fisiologia não ignora o isquemia, mas ajuda a aplicar melhor, ajuda a focar a intervenção onde ela vai dar mais resultado para o sintoma ou em quem tem anatomia de maior risco mesmo. Precisamente. Ajuda a selecionar melhor o paciente para a intervenção, seja por sintomas, seja por prognóstico em casos específicos. Perfeito. Então, tentando amarrar tudo isso, quais seriam as grandes diferenças que a gente vê entre as diretrizes e como as coisas evoluíram? Olha, a diferença mais gritante, sem dúvida nenhuma, está na abordagem da doença coronariana crônica estável. De um lado, a ACCH 2023, mais conservadora, desencorajando a avaliação invasiva de rotina classe 3BNR. Do outro, a ESC 2024, bem mais proativa, recomendando forte classe 1A o uso seletivo de FFR e FFR para guiar o tratamento de lesão intermediária. Essa diferença pode ser por interpretações distintas dos mesmos estudos, talvez a ESC dando mais peso para os estudos FAME, ou até por questões de sistema de saúde diferentes, focos diferentes. E no cenário agudo? No agudo, a ESC 2023 é bem direta. No STEMI estável com doença multiarterial, a decisão sobre vaso não culpado é pela ANJE, e um não claro classe 3C para usar FFR e FR de rotina ali. Já no NST-ACS, a porta fica meio aberta. Uma recomendação fraca, classe 2BB, para considerar o FFR. E a evolução? O que mudou ao longo do tempo? Ou até sem o guia de pressão, que é FR, facilita muito a vida no laboratório. Segundo, um movimento forte para integrar a fisiologia na decisão clínica. Mas como a gente falou, de forma inteligente e seletiva. Não é para sair medindo tudo. O foco é resolver a dúvida funcional na lesão intermediária. Ótimo. E agora pensando direto em quem está nos ouvindo, focado nas provas, ou querendo aplicar isso amanhã na prática. Quais são os pontos-chave? Aquelas mensagens para levar para casa que tem que ficar gravadas. Boa. Para fixar mesmo os pontos essenciais com os valores de corte para a prova e prática seriam: primeiro, síndromes coronárias crônicas, SCC, baseado na ESC 2024, que é a mais atual e detalhada para crônicos. Lesão intermediária, 40% a 90%. FFR menor ou igual a 0,80 ou IFR menor ou igual a 0,89. Significa que é funcionalmente importante. Guiar revascularização por isso é classe 1A. Tem que decorar esses números. QFR menor ou igual a 0,80 é a alternativa válida classe 1B. Importante. Não usar FFR, IFR, QFR de rotina em todos os vasos. Uso seletivo para lesão duvidosa. Isso é classe 3A. Não fazer. Segundo, síndromes coronárias agudas, SCA, baseado na ESC 2023. STEMI estável com doença multiarterial. Vaso não culpado. Guiar pela angiografia estenose 50% ou 70%. FFR, IFR de rotina ali. Classe 3C, não fazer. Isso cai muito em prova. NST-ACS com doença multiarterial, FFR e IFR nos vasos não culpados, podem ser considerados classe 2B-B. Recomendação fraca, sinal de incerteza. Terceiro, doença coronária crônica, CCD, baseado na ACCH 2023. Mensagem principal. Sem recomendação para guiar terapia rotineiramente em paciente estável sem mudança clínica com avaliação funcional invasiva, classe 3B-NR. Foco no remédio e teste não invasivo primeiro. Importante saber dessa diferença com a ESC. Quarto, a NOCA-NHOCA baseada na ESC 2024.
avaliação funcional invasiva, incluindo microcirculação com CFR-MR e teste de espasmo com ASH, é chave para o diagnóstico. E quinto, pós-PCI baseado na ESC 2024. Avaliar função depois do stent está crescendo, para identificar risco residual classe 2A, B e guiar a otimização classe 2B, B. Excelente resumo, nossa, fica muito claro como a ciência vai mudando e as diretrizes tentam acompanhar, né? E como isso gera recomendações que às vezes são diferentes entre as sociedades ou para o tipo de paciente. A avaliação fisiológica invasiva é uma ferramenta incrível, sem dúvida, mas o jeito ideal de usar, o encaixe perfeito na jornada do paciente, parece que ainda está sendo lapidado. Exatamente. Não tem receita de bolo, né? O segredo, a arte, está em juntar tudo. A informação da fisiologia com a anatomia da anjo, às vezes com a imagem de dentro do vaso, o IVUS ou OCT, e principalmente com o quadro clínico do paciente. Os sintomas, as outras doenças que ele tem, o que ele espera do tratamento. É combinar essas peças que leva a melhor decisão para aquela pessoa. E para deixar uma pulga atrás da orelha em quem nos acompanhou, pensando no futuro, será que a avaliação dessas lesões intermediárias vai migrar cada vez mais para o não invasivo, tipo o FFRCT, que a ACCH já valoriza? Ou será que o caminho para refinar ainda mais a intervenção vai ser uma combinação ainda mais sofisticada? Juntar a fisiologia invasiva, FFR, IFR, QFR, com a imagem intravascular detalhada, IVUS, OCT, e isso virar o padrão para otimizar cada angioplastia, para garantir não só um cano aberto na foto, mas um cano funcionando perfeitamente. A busca pela precisão, essa com certeza continua. Agradecemos muito a companhia de todos nesta exploração das diretrizes sobre FFR e IFR. Esperamos que essa análise detalhada ajude na prática clínica e nos estudos. Até a próxima. Valeu, pessoal. Força e foco aí.